12, verso 14 até o 17. Hebreus 12, 14 ao 17. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Deus, nossos corações estão diante do teu altar. Nossas vidas estão nuas e patentes diante daquele que sonda os corações e que conhece tudo. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Espírito de Deus, que o Senhor esteja nesse momento, desde já trazendo cura aos nossos corações, falando aos nossos corações, nos ensinando a enxergar esse gigante de forma clara e nos ajude, Pai, a derrubar, a nocautear esse gigante nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem um vídeo, né? Tá aí, Caio? Então apague aí, vamos passar um pequeno vídeo para vocês, tá bom? É um assunto difícil. Tem tantas coisas que a gente fez na nossa própria vida. Sabemos as decisões ruins que já fizemos, que sentimos vergonha e precisamos de perdão. E também tem o que as outras pessoas fizeram com a gente, que nos sentimos no direito de não perdoar. Eu ouvi dizer que a falta de perdão é como tentar beber veneno querendo machucar a outra pessoa. Não faz sentido nenhum. Isso destrói a gente e causa mais prejuízo ao longo do tempo. Deus tem um plano para lidar com o nosso rancor, e isso é encontrado em Jesus. Jesus veio viver uma vida perfeita. Ele morreu na cruz por nós, e uma das coisas pelo qual ele morreu é para que a gente consiga perdoar. Enquanto ele estava lá na cruz, mesmo não tendo feito nada para estar lá, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele tem poder de te libertar e de perdoar também. Se permita ser transformado. Assim você vai descobrir o perdão que pode te ajudar a dar os primeiros passos, seja com a falta de perdão que você está lidando, para você encontrar liberdade para si mesmo, ou ser capaz de encontrar o perdão que todos nós precisamos. Meu Deus. Amém. Todo mundo sabe o que é a mágoa, é ou não é? Mágoa tem a ver com amargura, rancor e ódio. Tem a ver também com amargo, azedo, áspero, intransigente e envenenado. Alguns dizem que crente magoado é o crente limão. Crente limão, crente azedo, azedado, envenenado por causa do rancor e da mágoa. O texto que nós lemos, a Bíblia fala para que nenhuma raiz de amargura brote e cresça no nosso coração, contaminando não só nós, mas também outras pessoas. Não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia a palavra raiz de amargura tem uma letrinha, e quando eu vou lá no rodapé está escrito raiz venenosa. A amargura, a mágoa é um veneno, né? O videozinho mostrou isso. Nós muitas vezes guardamos coisas em relação às pessoas e achamos exatamente o que aparece aí, que nós vamos beber o veneno e é o outro que vai morrer. Mas quem morre somos nós. Então, obviamente, nós vamos falar de perdão, porque não tem como eu viver em paz, e aqui o escritor de Hebreus está dizendo, vocês devem se esforçar para viver em paz com todos, e sejam santos, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Quem quer ver Deus? Todos nós não queremos? Não tem como eu andar magoado, com ressentimento, com amargura, com rancor no coração. E eu sei que é um assunto delicado, difícil, porque todo mundo, uma hora ou outra, vai ter que enfrentar esse gigante. Perguntas. Alguém já falou asperamente com você? Alguém já te maltratou? Alguém já te traiu? Já te deixou?
Alguém já brincou com seus sentimentos? Todo mundo não é, gente? Alguém já te ofendeu, já te deu uma rasteira? Alguém já mentiu para você, te enganou? Alguém já te ignorou ou te humilhou? Pastor, sim para todas as opções. E o que você fez com isso? A última pergunta é a mais importante. O que você fez com tudo isso? Com esse caldo venenoso? O que você fez com isso ou tem feito com isso? Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, Paulo diz assim: o amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Onde há amor, não há depósito de rancor. A palavra guarda, né, essa expressão guarda rancor, a palavra guarda significa que eu estou calculando, eu estou computando. É dessa palavra que vem a palavra contabilidade. É aquela questão de que é como se eu tivesse um livro fiscal, onde eu estou fazendo todos os registros dos meus devedores. Você tem esse livro na sua vida? Essa pessoa fez isso para mim. Essa fez isso, está na minha lista. É a lista do rancor, é a lista do azedume, é a lista, né? Então, é daí que vem a palavra guarda, né? A pessoa que guarda rancor é a pessoa que fica fazendo contabilidade. Ela fica registrando as mágoas. Certa pessoa disse que a mágoa é a ira multiplicada pelo tempo. Faz sentido. A mágoa é a ira que está sendo multiplicada pelo tempo. E como já dissemos, a mágoa é tomar veneno e esperar que o outro morra. Mas quem vai morrer é você. Se você não derrubar esse gigante, é você que vai para a lona. Então, o que o Novo Testamento fala sobre mágoa? Sobre esse assunto? Primeiro, de acordo com a Bíblia, ela precisa ser afastada. Eu não posso ter esse livro fiscal. Ela tem que ser expulsa da minha vida. Ela tem que ser afastada. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32 assim: livrem-se de toda amargura, livrem-se de toda amargura, de toda ira, de toda indignação, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Imagina, gente, se Deus vivesse magoado com a gente, que a gente pisa na bola ou não. Imagina se Deus tivesse um livro registrando todas as ofensas que nós fizemos contra Ele. Se Deus não nos perdoasse, se não tivesse acontecido o sacrifício na cruz, ninguém aqui ia ter como ser salvo, não é? Se Deus tivesse esse livro aí. Então ela precisa ser expulsa, afastada das nossas vidas. Guardar mágoa é como se você, ali na sua casa, ficasse acumulando lixo. Vai feder, não tem como. Não é? A gente de tempos em tempos tem que tirar esse lixo daqui. Quem mora em apartamento, aproveitando, né, que a Vanessa falou de apartamento, junta um saquinho assim, dois saquinhos de supermercado, eu já começo a me dar um ciricutico assim, começa a dar uma coceira, eu já tenho que descer lá e jogar esses 2 saquinhos lá embaixo. A mágoa é isso, é o lixo que eu preciso jogar na lixeira. Não pode ficar dentro de mim isso. Não pode ficar. Então, de acordo com a Bíblia, ela precisa ser removida, ela precisa ser afastada. Também ela precisa, ou melhor, ela aparece nas palavras. Você percebe quando alguém está magoado pelas palavras. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 14, Paulo diz assim: suas bocas, falando dos ímpios, tá? Falando das pessoas carnais que não têm Deus, suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Essa é a descrição de alguém que não está andando no Espírito. Boca cheia de maldição e cheia de amargura. Terceiro, a mágoa escraviza. A mágoa escraviza. Lá em Atos capítulo 8, versículo 23, aparece um sujeito chamado Simão, que era um mago, um mágico, e os discípulos estão pregando e fazendo milagres e impondo as mãos sobre as pessoas, e as pessoas recebendo o Espírito Santo, e esse Simão, o mago, falou, e ele era o cara, né? Ele era conhecido, todo mundo seguia esse homem, e quando ele viu os discípulos fazendo isso, ele falou, também quero.
Também quero esse poder, de poder pôr as mãos sobre as pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo. E ele começa a seguir os discípulos, e aí o apóstolo Pedro olha para ele e diz assim: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, porque ele ofereceu dinheiro. Ele disse: quanto custa aí o Espírito Santo? Quanto custa para eu ter esse poder que vocês têm? Aí Pedro disse: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois eu vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Era um homem que queria o poder do Espírito Santo, queria colocar a mão sobre as pessoas, mas a Bíblia, Pedro, eu acredito que o Espírito Santo revelou isso a Pedro. Pedro está dizendo: você é um homem que está preso no pecado. Teu coração é cheio de amargura. Então ela escraviza. Percebe? Alguém magoado, alguém ressentido é alguém escravo. Alguém quer ser escravo aqui? Aliás, Cristo já nos libertou. Não é para a gente ficar andando com bola de ferro na perna, escravo, doente. Não é, entendeu? Uma outra coisa que a Bíblia mostra, ela começa assim, sabe? Uma raiz, algo pequeno, mas que pode ir crescendo, se tornar uma árvore frondosa, cheia de galhos e de frutos. Então, por isso aparece a palavra raiz de amargura. Se essa raiz já brotou e encontrou um coração fértil e ela não for arrancada, a gente não fala isso, arranca essa praga aí pela raiz, né? Se não for arrancado, isso vai crescer, vai te contaminar e vai contaminar muitos. É o que está escrito aqui no versículo 15 de Hebreus 12. Então a mágoa também é contagiosa. Além de escravizante, começa pequena, mas pode crescer se você não fizer nada, e ela é contagiosa. Já ficou perto de alguém que está magoado, ressentido? Faz mal, às vezes a pessoa começa a soltar pela boca, né? E você começa a ficar mal também. Daqui a pouco você também está azedo, né? Está murmurando, está sem esperança no coração, então ela é contagiosa, cuidado. Ela pode estar dentro do seu lar. A mágoa pode estar dentro da sua casa. Não está do lado de fora, não. E ela é fruto de conflitos, presta atenção, ou mal resolvidos, ou não resolvidos. Todos nós temos conflitos. Na família, na igreja, no serviço. Se esses conflitos são mal resolvidos ou não são resolvidos, a mágoa pode brotar. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 19, Paulo diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Tome aí, maridão. Maridão, você está amargurado? Está magoado com a esposa? Eu falei para a Ju que se a Ju não tivesse guardado o arroz doce da dona Cláudia de ontem, com coco, ia ter mágoa. Ia ter que ter perdão lá em casa. Ia ter que ter porque o negócio estava bom, gente. Sobrou um copinho para mim assim do arroz doce, na hora que eu cheguei para vir buscar. Gente, mas isso não é só pro marido não, amém? Ô mulher, você está magoada com seu marido? Com seus filhos? Filho, você está magoado com seu pai, com sua mãe? Você está magoado com seu chefe? Pastor, não fala nem o nome, que eu até arrepio, né? Você está tomando veneno e está achando que é o patrão que vai morrer? Sério? Gente, serve para todos nós. No final aqui a gente vai orar. Por todos. E nós vamos orar por nós também. Quem estiver orando aqui impondo as mãos, nós vamos orar uns pelos outros. Porque nós também estamos suscetíveis a todo tipo de mágoa. Ok? Então, aprenda a resolver conflitos, aprenda a ter conversas difíceis. Bom, conversas difíceis não são fáceis. Lógico, né? Porque se isso não for resolvido, não for conversado, se não houver perdão, vai terminar mal. Então, cuidado com isso, tá? Então, eu só estou dando assim um panorama geral do que a Bíblia, o Novo Testamento, fala sobre esse gigante, sobre esse veneno. Tá bom, pastor, vamos então logo para o ringue e vamos saber logo como que a gente derruba esse gigante. Então, como nocautear a mágoa? Você está em Hebreus, né? Agora volta aí e vamos para João, capítulo 21. E, gente,
Não tem como não falar de Jesus. Se tem alguém para nos ensinar sobre isso, é Jesus. Jesus é Jesus, né? É maravilhoso. Esse é o maior exemplo, é o nosso mestre, é o nosso Senhor. E Jesus foi ofendido, magoaram o coração de Jesus, rasgaram o coração de Jesus, traíram Jesus, entregaram Jesus. Então ele tirou nota 10. Então nós vamos olhar para a vida dele. Eu vou para João 21. Jesus já havia ressuscitado. Pedro tinha traído Jesus 3 vezes, tinha negado Jesus. Eu não conheço esse homem, nunca vi na frente. Né? O Pedro que era todo machão, né? O Pedro que era todo, eu vou com o Senhor até o fim. Eu não, todo mundo aqui pode te trair, mas eu não. O Pedro foi aquele que negou 3 vezes a Cristo. E aí Pedro voltou a pescar com os outros discípulos, desanimado. Jesus tinha morrido, ressuscitou, ascendeu aos céus, e Pedro está lá vivendo a vida dele. Eu queria tirar alguns princípios aqui desse momento em que Jesus se encontra novamente com Pedro. Que é a coisa mais linda aqui. E então Jesus agora vai ter um encontro com ele ali na região do Mar da Galileia. E então vamos ler alguns versículos aí. João 21, acharam? Olha o verso 3. Aqui o Espírito Santo falou algo no meu coração. Primeiro, Pedro vai dizer assim: eu vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Primeiro princípio para a gente não viver magoado, para a gente derrubar esse gigante é o seguinte: não ande sozinho. Não ande sozinho. Você está magoado, você está magoada, não sai para pescar sozinho, não. Então ele está chateado, mas percebe que ele não se isolou. Porque Jesus era para estar magoado com ele, pelo que ele fez, não é? Mas provavelmente também Pedro estava se culpando, estava se envenenando, ele estava mal, Pedro não estava bem com aquilo que ele fez. E aí Pedro está com outras pessoas. E eu queria te dizer isso hoje, para que você não morra por esse veneno, não se isole das pessoas. O isolamento tem a tendência de aumentar o ressentimento e a mágoa. Porque o que a gente faz? Ninguém mais presta. Eu não quero ver ninguém. Eu não vou em nenhum evento da igreja. Eu não vou mais em nenhuma reunião da empresa. Eu não quero ver ninguém. Eu me isolo. Porque eu estou ferido, eu generalizo. Ninguém mais presta. Quem já não teve uma namorada, um namorado e deu errado, e você falou assim: nunca mais eu namoro ninguém. Homem não presta. Mulher não presta. Não é? Generalização. Não é assim, gente. Lógico que há um tempo para essa ferida ser curada e tratada, mas a gente tem que tomar cuidado com essa generalização. E quando nós estamos magoados, muita gente não quer ver ninguém, a gente se isola. Não é bom. Não é bom. Sim, você vai precisar ter momentos de solitude. Solitude é aquela coisa em que eu me isolo propositalmente para ter um tempo de oração, para eu colocar os pensamentos em ordem. Isso é solitude. Solidão é aquela questão de isolamento. Eu não estou fazendo isso com um propósito espiritual. Eu estou machucado, ressentido, e eu não quero ver ninguém. E aí todo mundo é ruim agora. Então cuidado com isso. Pedro está aqui, os discípulos estão aqui. Talvez eles até estivessem magoados com Jesus, porque Jesus prometeu tantas coisas, curou tantas pessoas, e agora ele nos deixou. Nós estamos órfãos. Não foi à toa que Jesus deu essa palavra para eles: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu estou enviando o Espírito da verdade, o Espírito Santo agora vai acompanhar vocês. Porque eu imagino o coração deles: nós somos enganados, nós compramos uma ideia errada. O nosso mestre que dizia que era o Messias, o Salvador, e nós vimos isso na vida dele, agora ele morre desse jeito, vai embora e deixa a gente sozinho aqui, para ser perseguido, quem sabe até para ser morto como ele foi. Então eu imagino que no coração dos discípulos, além do medo, e no caso de Pedro, além da culpa, devia ter uma mágoazinha, certo? Porque Jesus foi embora. Foi embora. Então assim, não se isole. Não se isole em momentos assim. Em momentos assim, nós tomamos decisões precipitadas.
porque eu estou ferido, minha visão está meio embaçada, e aí eu saio fazendo coisas que depois eu posso me arrepender na frente. Ok, gente? Então, cuidado, conversa com alguém, pede uma oração, continue onde você está, toma cuidado. Segundo, se você quer vencer a mágoa, tome a iniciativa. Eu sei que é difícil, mas tome a iniciativa. No versículo 5, Jesus agora, quem era para estar magoado, né? Jesus se aproxima deles. Jesus vai até eles, dá uma olhada no versículo 5. E ele perguntou, filhos, ainda chamou eles de filhos, pô, os caras traíram ele. Filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Uma das formas de nós derrubarmos a mágoa, o rancor do nosso coração é a gente puxar uma conversa com alguém que nos feriu. Então, por exemplo, aconteceu uma situação, eu e o presbítero Hércules, eu estou magoado. E nós não tivemos uma conversa ainda, nós não nos acertamos. E ele está lá, eu não falo mais com o Volney, eu também não falo mais com ele, eu não ligo mais para ele não liga mais para mim. Uma das formas de eu vencer e de mostrar espiritualidade e maturidade é eu puxar uma conversa com ele. Oi, Hércules, você está bem? Como que tá? A Maria Amélia está tudo bem? Tal, e os filhos? Já quebra o gelo, percebe? Aí ele vai falar, pô, ele puxou conversa comigo, então, não, tá tudo bem. E você também, tá bem? Jesus se aproximou, Jesus não ficou esperando Pedro ir atrás dele de algum jeito, tal. Jesus foi até eles com aquele amor, aquele carinho e fala, filhos, vocês têm alguma coisinha para comer? Não, não temos nada para comer. Então, tome a iniciativa, não fique esperando que o outro vai consertar. Aí fica os dois com orgulho, né? Aquela queda de braço, ninguém toma iniciativa nenhuma e continua do mesmo jeito. Tomar a iniciativa quebra esse círculo vicioso da mágoa e corta a mágoa pela raiz. Nós colocamos um vídeo aí no grupo da igreja, né, do pastor Onésimo, falando sobre o perdão e essas questões. Ok, se depois você vai caminhar com a pessoa mais perto ou não tão perto, é uma outra questão. Mas a gente fica assim, que nem duas crianças, também não quero brincar mais. Também eu não olho mais para ele, eu não olho mais para ela. Se eu encontrar na rua, eu desvio, né? E fica com isso não é cristianismo. Percebe? Alguém tem que tomar iniciativa. Quem é casado aqui sabe disso. Os dois brigaram, alguém vai ter que puxar papo. Aí fica, eu não vou falar, também não. Aí o casal, né, um bate assim, tromba com o outro, ou fala pelo WhatsApp, né? Alguém, ou a mulher ou o homem, alguém vai ter que falar, tá bom, vai. Vamos conversar? Vamos conversar? Eu contei já aqui uma vez, né? Ainda bem que a Ju não tá aqui, gente. Deixa eu contar rápido. Eu e a Ju, a gente namorava. Você imagina, você namorando, né? Namoro. Ei, Jesus amado, tem misericórdia. Né? Ô, Dair, para de filmar agora. E aí a gente saía pra namorar, tal. Aí todo mundo perfumado, cheiroso, né? Aquela coisa. Aí no meio do caminho saiu uma briga. Pensa num ódio. Falando assim, Jesus, eu saí pra beijar hoje. Eu queria beijar. Eu queria, né? Assim, como crente, sabe, gente? Só selinho e tal. E agora, gente, nossa, meu Deus, os dois estão brigados, e eu sou crente, nós temos que resolver, nós somos crentes, nós vamos ter que pedir perdão, não tem pra onde correr, porque Jesus me perdoou em Deus, em Cristo, e não tem como. Aí vai terminar a noite, os dois chorando, eu te perdoo. Aquilo, gente, já foi um treinamento no namoro. Já foi treinamento no namoro, porque aconteceu a briga, agora não dá pra falar, não aconteceu nada e vão beijar. Não vai, acabou o clima, acabou tudo, entendeu? Né, Ju, mas foi comportado, né? É. Então, assim, percebe, gente? Alguém tem que deixar de ser criança e falar, gente, vamos aí, vamos conversar, né? Vamos resolver esse negócio aí. Só que aí a gente precisa aprender a ouvir o outro também. Tá, por que você tá assim comigo? Por causa disso. Então, eu aprendo a ouvir. E não corte a pessoa. Aí tá bom, ok. Então agora posso falar? Ó, eu fiz isso por causa disso, daquilo, mas te ofendeu? Eu não tinha me imaginado que ia ofender. Então você me perdoa? Me perdoa. Não. Resolveu? Ok? Então assim, Jesus, ele foi ao encontro daqueles que o magoaram.
Ele foi ao encontro. Uma outra coisa, essa é mais difícil ainda, gente. Essa é difícil. Abençoe o agressor. Pastor, eu vou embora da igreja. Depois desse ponto, eu vou embora da igreja. Jesus, os caras não pescaram nada, traíram ele. Aí olha o versículo 6. Jesus chega e fala, ó, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Os caras não pescaram nada. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Deixa eu trazer para nós. Sabe o que está acontecendo aqui? Os caras pisaram na bola com Jesus, magoaram, né? Jesus abençoou eles com uma fartura de peixes, e ainda quando eles chegaram lá, a janta estava pronta. Tinha pão na brasa e tinha peixe. Jesus está abençoando o agressor, o traidor, percebe? Arrepiou minhas pernas agora. Gente, isso é muito doido. Isso aqui tem que ser muito santo, muito crente, muito espiritual. A pessoa que te magoou, que te ofendeu, ainda você fala, olha, eu quero o teu bem, né? Que seja abençoado. Né? Ainda que você não caminhe mais com aquela pessoa, que ela decidiu ir por um outro caminho, mas olha, eu quero aqui. Você pisou na bola comigo, mas a janta está pronta. Você me ofendeu hoje, mas vai lá que tem um sapato novo lá no armário para você. Pro homem também, viu, gente? O homem gosta de sapato também, viu? Gente, isso daqui quebra qualquer um. E nós temos que deixar de ser orgulhoso, porque às vezes acontece alguma coisa assim, e a pessoa vem com a janta pronta, porque ela quer consertar, e você pega o prato de comida e joga no chão. Aí você está mexendo com... Percebe? Então, cuidado com isso. Ao abençoar o agressor, pensa nisso. Você transforma maldição em bênção. Ao abençoar o agressor, você transforma a maldição em bênção. Alguém já disse que humildade é a incapacidade de ser humilhado. Alguém humilde pode pisar. Eu já morri. Estou morto, eu já morri em Cristo. Não é? Jesus está chamando alguém. Gente, a Bíblia fala isso, eu já morri com Cristo, eu já estou na cruz com Cristo. Então, assim, pensa, alguém humilde, alguém crente, não tem como você me ferir mais, porque eu já fui ferido pela cruz, eu já entreguei tudo eu já fui perdoado por Deus, então tá bom, vamos caminhar, vamos dar uma segunda chance. Olha o que Paulo diz em Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que vocês tiverem uns contra os outros. Sempre a Bíblia vai dizer isso agora, ó, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Não tem como eu perdoar se eu não amar. E percebe que a Bíblia, no Novo Testamento, sempre faz essa ponte. Você tem que perdoar assim como Deus em Cristo Jesus te perdoou. Porque se você não perdoar a ofensa do outro, você também não será perdoado. Não tem pra onde correr, gente. Eu brinquei aqui, dei o meu exemplo para a Ju, o meu exemplo da Ju, eu brinquei com isso, mas era verdade. História verídica, tá? Porque eu entendi isso logo. Na minha conversão, eu entendi assim, tive conflito, tive problema, não tem pra onde eu sair, cara, perdão. Vou ter que me humilhar, ela vai ter que se humilhar, não tem pra onde correr. Se não fosse crente, aí a gente resolve de outro jeito, como tem uns doidos resolvendo de outro jeito, não é? Mas assim, sendo crente, não tem como. Quantas vezes, né, Ju, que a gente brigava às vezes, aí... não brigava tanto, mas às vezes saía a palavra... Sabe aquela palavra que ninguém quer ouvir? Então vamos nos divorciar. Não tem essa opção. Falava, Ju, né, quando a Ju falava para mim, ou eu falava para ela, aí um falava assim, não tem essa opção. Não tem essa opção. Você tá bravo agora, mas não existe essa opção. Eu te magoei, você me magoou, joelho no chão,
Oração, choro, vão resolver essa parada aí. Porque divórcio não é uma opção. Por isso não. Ok? Até situações mais graves, a gente sabe que muitas vezes acontece o perdão e uma reconciliação linda. Mas o problema nosso é o quê? O coração duro, né? O orgulho. Eu não vou dobrar sua torcer. Eu não vou pedir perdão de jeito nenhum. Se depender de mim, vai morrer seco. Misericórdia, não é? Vai, eu não vou, tá bom. Você acha que vai terminar onde isso, gente? Uma vez eu fui num culto, uma reunião de homens, e eu ouvi um pastor falando uma coisa assim, para os homens. As mulheres vão gostar dessa. Homens, vocês muitas vezes querem estar certo em todas as coisas. Vocês não precisam estar certo. Né? Vocês não precisam ficar lutando para ver quem está certo. A harmonia é mais importante do que quem está certo. A harmonia no lar é mais importante do que quem está certo. Então talvez você, homem ou mulher, jovem, você está certo. Mas assim, não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Eu estou certo, não fui eu que errei. E você não tem harmonia. Então tem horas que você vai falar, tá bom, eu não tinha percebido, né, que eu tinha te ofendido, então você me perdoa? Então Jesus fez isso. Quarto, irmãos, resolva os seus conflitos. Fale a verdade em amor. Olha o versículo 15. Agora o negócio está estreitando, percebe? Está ficando difícil para Pedro. Porque Jesus já se aproximou, tomou iniciativa, já abençoou, ele já pescou uma pesca maravilhosa, chegou lá, o jantar estava pronto, o negócio está estreitando. Só que ainda não teve um olho no olho, ainda não aconteceu. Quando você chega no versículo 15, todo mundo já percebeu assim que Jesus é quem estava na área, e aí, depois de comerem, todo mundo feliz, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? O negócio ficou mais estreito, percebe? Você continua me amando? Então aqui eu aprendo o quê? O olho no olho, gente, é fundamental. Na questão do perdão, do conserto. É lógico que é mais fácil eu fugir. É muito mais fácil eu fugir da situação. Mas é a pior maneira. É a escolha errada. Fugir não resolve o problema. Resolve, gente. Quem já fugiu, resolveu o problema? Não resolve o problema. Então, em muitos casos, fugir até piora o problema. Vai piorar o problema. Então, se eu quero vencer a mágoa, eu vou ter que olhar olho no olho e ter aquela conversa difícil com quem eu tenho que ter. Com sabedoria, sem ofender o outro. Jesus não chegou em Pedro e falou, Pedro, senta aqui. Você não tem uma conversa. Você me traiu, você me negou, você é um ímpio mesmo. Jesus podia ter atropelado Pedro, e ele estava certo. Jesus vem todo amoroso. Pedro, vem aqui, você me ama. Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus poderia falar, ama nada, você me traiu 3 vezes. Mentiroso, ainda é mentiroso ainda. Não é? Não podia? Gente, a gente não faz isso nos relacionamentos? Aí beleza, ele falou isso. Sim, Senhor, tu sabes. Então tá bom, então cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus diz, ô Simão, filho de João, você me ama mesmo? Quantas vezes Pedro traiu Jesus? Quantos olho no olho teve? 3. 3 vezes Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama? Chega uma hora, dá uma olhada no versículo 17, gente, Pedro é nós somos Pedro. Já Jesus na 3ª vez, com aquela paz e amor, aquela tranquilidade, versículo 17, pela 3ª vez ele diz, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, tadinho, né? Por Jesus lhe perguntar a 3ª vez, você me ama? Ele diz, Senhor, tu sabe todas as coisas e o Senhor sabe que eu te amo. Pedro já estava quase apelando já. Por quê? Não estava fácil olhar para o olho de Jesus, aquele perdão, aquele amor, aquela entrega, aquele jantar maravilhoso, todo mundo já de barriga cheia, e agora encarar o mestre. Pedro já estava ficando magoado, né? De novo. Então assim, a gente precisa aprender a resolver conflito. Isso é coisa de adulto. Criança sai fugindo. Adultos, e aqui eu estou falando com os adolescentes também, que estão amadurecendo, tem que ter olho no olho. Tem conversas que tem que ser assim.
O assunto tem que ser tratado com amor, com respeito pela pessoa. E a intenção é resolver e não brigar para ver quem tem razão. Eu quero resolver, eu não quero ficar. Não, a culpa é sua, não. A culpa é sua, a culpa é sua, não. Nós temos que chegar em algum lugar, certo? Quinto, leve em consideração a ignorância ou a limitação do outro. A gente não leva isso em consideração. Tem situações que as pessoas nos magoam e elas não sabem o que estão fazendo. Vocês viram a frase na cruz aqui? Por que Jesus falou antes de dar o último suspiro? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles são ignorantes. Eles não sabem quem eles crucificaram. Eles não têm esse discernimento. Então, gente, tem pessoas que nos magoam por falta de informação, por ignorância e porque a pessoa é limitada mesmo. Ela tem limitações. Se eu levar isso em conta, vai ser mais fácil eu perdoar. Vai ser mais fácil eu perdoar. Porque eu vou ter isso dentro do meu coração. Deus, a Ju não sabe o que ela está fazendo. Estou chamando ela de ignorante educadamente, tá? E ela vai falar, Senhor, perdoa o Volney, porque ele não sabe o que ele fez. Ele não tem noção. Está faltando discernimento para ele. Está faltando espiritualidade. Percebe? Então Jesus olhou a fraqueza do outro. Ele levou isso em consideração. E nós não. Nós achamos que todo mundo é maduro, todo mundo é santo, 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 ninguém peca, que é um anjo que está ali do meu lado, ou uma anja. E a gente assim, a gente esquece que quem está do lado, o amigo, o marido, a mulher, que é humano, gente. É humano, vai falhar, vai pisar na bola. Nós esquecemos que os líderes podem pisar na bola. E a gente fica assim, com aquela coisa de que não, nós idealizamos e nós criamos uma expectativa, alimentamos uma expectativa muito elevada. E aí nós nos decepcionamos. Jesus sabia quem era Pedro. Jesus não criou uma expectativa gigante de Pedro. Tanto é que quando Pedro estava todo, peito inchado, nariz empinado e dizendo que não ia negar Jesus, Jesus assim com toda tranquilidade, hoje mesmo você vai pisar na bola comigo, hoje mesmo você vai me trair 3 vezes. Jesus já esperava isso. Jesus já sabia que Judas ia traí-lo com um beijo, que ia entregar ele. Gente, esse é o mundo. Esses são os seres humanos. Então não tem ninguém que nunca vai ser traído, não existe isso que nunca vai sofrer uma decepção com alguém, isso não existe. Aí, de novo, eu preciso decidir o que eu vou fazer com isso. Porque essa é a questão. Se eu não jogar o lixo para fora, sou eu que vou feder, sou eu que vou morrer, sou eu que estou tomando veneno e vou cair duro. É isso, percebe? Então, perdoar, não guardar mágoa, nocautear esse gigante, em primeiro lugar, é um ato de amor comigo mesmo. É uma autoproteção. É uma autoproteção, é ou não é? Eu estou amando o próximo, mas eu estou guardando o meu coração. Porque se meu coração for contaminado com isso, já era. Às vezes o outro nem está mais pensando em você. Está nem aí, está vivendo a vida, e você está lá. A pessoa está na minha lista. A pessoa está na minha lista, né? Está ali, né? Complicado, não é? Sexta orientação para derrubar e última, o gigante da mágoa. Dê novas oportunidades às pessoas. Foi o que Jesus fez com Pedro. Então Pedro já abandonou, foi pescar, acabou, perdeu a razão, o propósito. Mas aí Jesus agora está dizendo, Pedro, lembra lá que eu falei para você que você não seria um pescador só de peixes, mas que a partir de agora você seria um pescador de homens? Eu não esqueci não. Ô Pedro, eu estou te curando e te dando novamente a oportunidade de você recomeçar. De você recomeçar. Então, Jesus fez mais do que perdoar. Ele deu a Pedro a oportunidade de consertar o erro, continuar em comunhão com Deus e poder prosseguir em paz e aliviado. E colocou de novo Pedro, que estava agora se desviando da missão, colocou Pedro de novo na linha, nos trilhos. Pedro, a partir de agora, Pedro, eu te perdoei, você é meu discípulo, lembra, Pedro?
você vai ganhar multidões, você vai pregar e pessoas vão se converter. E quando a gente vê Pedro, depois de ter recebido esse perdão, essa paz, esse alívio, e de ser cheio do Espírito Santo, Pedro fez estrago, no sentido bom. Né? Pedro pregava, se convertia 3.000 pessoas num dia. Sabe o que é isso? Tem noção do que é isso? Você imagina a unção? Você pregar 3.000 pessoas e entregar a vida para Cristo? O homem que traiu Jesus. Agora imagina se Jesus descarta ele. Pedro, não quero mais saber de você, você é um traidor. Não quero nunca mais olhar para tua cara. Então, gente, a gente precisa aprender a dar novas oportunidades. Lembra de José do Egito? José do Egito foi vendido pelos irmãos. Tem alguém para estar mais magoado que José? Foi vendido, tirado do convívio do pai, da família, foi traído, vai lá para o Egito e tal, e aí chega lá num determinado período, ele tem um filho, dá o nome de Manassés, e o nome Manassés significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, Deus já está trabalhando com ele, curando o coração dele, e agora ele pega, depois de muitos e muitos anos, ele reencontra os irmãos. E ele é o segundo ali, ele está ali com o faraó. Ele é grande, ele administra tudo, absolutamente tudo. E o Egito é a maior nação daquele tempo. E agora ele está numa posição muito mais elevada do que os irmãos dele. Podia ter acabado com os irmãos dele. Os irmãos dele vêm até o Egito, havia uma fome na terra para conseguir alimento com José. Olha como o mundo dá voltas, né? O irmão que foi vendido agora é senhor, agora é rico, poderoso, manda em tudo, e agora os traidores dependem dele para até comer. Até comer. E aí José, num determinado momento, diante dos irmãos, olho no olho, diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Por isso que José é um tipo de Jesus. Jesus, não parece com Jesus o comportamento de José? Ele está dizendo isso para os irmãos dele: vocês me venderam, me traíram, só que agora eu vou sustentar vocês, os seus filhos, não vou me vingar de vocês, fiquem em paz, fiquem tranquilos, e falou com eles amavelmente. Isso daqui é coisa para gente grande, né? É ou não é? Coisa para gente grande. Então assim, José deu uma nova oportunidade para os seus irmãos. Nós estamos na igreja, nós temos irmãos em Cristo, nós temos irmãos biológicos, às vezes, alguns têm, outros não, nós temos família. Gente, se você quer vencer a mágoa, dê uma nova oportunidade para aquele que te ofendeu. Conserta isso. Né? Sabe essa listinha que você tem? Rasga ela. Rasga ela. A Bíblia diz que Jesus lançou os nossos pecados no esquecimento. Não lembra mais. Perdoou, tipo, está zerado, está zerado. Então, para a gente orar, vou só recapitular os 6 pontos. Como nocautear o gigante da mágoa? Primeiro, não se isole. Segundo, tome a iniciativa. Tudo coisa fácil, né, gente? Tome a iniciativa. Terceiro, abençoe o seu agressor, inclusive orando por ele, viu? Ou por ela, que não é fácil. Ontem eu orei por algumas pessoas aqui, não são vocês, tá? Mas eu orei por algumas pessoas aí, já que eu vou pregar sobre mágoa. Deus abençoa fulano, ciclano, tal, me magoou, me ofendeu, eu poderia estar aqui guardando isso, mas está liberado, não tem mais nada no meu coração, segue a vida. Então abençoe o seu agressor, aprenda a resolver seus conflitos, fale a verdade, mas fale em amor, olho no olho, leve em consideração a ignorância e limitação do outro, até o momento do outro. Às vezes você toma uma voadora gospel. Já ouviu falar de voadora gospel? Um pescotapa. Aqueles que dói. De alguém muito querido, mas a pessoa não está num dia bom. Não está num dia bom. Seres humanos, às vezes, não estão num dia bom. Homens, mulher tem TPM, viu? Mulher tem TPM. Às vezes a mulher está ali irritada, falou uma coisa assim, você fala, meu Deus, o que fez para mim? Mas não é pessoal com você, é hormonal. Né? Não é demônio, é hormônio. Percebe? Então, assim, a gente leva muito a ferro e fogo. Então, assim, leve em consideração, olha, a pessoa está cansada hoje. Outra coisa, se eu estou falando que nós temos que aprender a resolver conflito olho no olho, tem dia certo para conversar.
Nós temos que ter esse discernimento. Tem momentos que não é hora de conversar. Vamos deixar a conversa para amanhã? Vamos dormir agora, esfriar a cabeça, amanhã a gente conversa? Às vezes nós queremos resolver na hora, no calor do negócio, e não é a hora certa. E para terminar, dê uma nova oportunidade à pessoa que te ofendeu. Não foi o que Cristo fez comigo e com você? Deus nos dá novas oportunidades, então dê uma nova oportunidade. Ah, mas não muda. Ah, mas continua me ofendendo. Ah, tal. E aí a gente, tudo bem, aí você vai discernindo o que fazer, mas eu estou falando de uma forma aqui, não especificando todos os casos, mas estou te dando um quadro geral de como você deve lutar essa luta. E como você pode colocar esse gigante na lona em nome de Jesus. Amém? Então, o ringue está aqui, ó. Nesse quadradinho aqui, ó. Ok? Nós vamos ter um momento de oração. Se você precisa perdoar alguém, jogar fora isso, você vai entrar aqui no ringue. Imagina que esse gigante está aqui. Está no nosso coração, na verdade, mas que está aqui. E nós vamos orar uns pelos outros. Se você não quiser vir, não tem problema. Mas se você tem alguém assim, que sabe, parece aquela espinha, já viu espinha de peixe que para aqui, fica engasgado? Se tem alguém hoje que só de você pensar assim no nome da pessoa já arrepia, já... Eu queria que você viesse aqui e falar, e percebe, gente, que isso aqui não é sentimento, não. Isso aqui é decisão. É aquela coisa assim, Deus, eu não estou com vontade, mas se o Senhor mandou eu perdoar, eu te obedeço, eu vou perdoar. Eu estou aqui pela fé, perdoando, liberando, não estou sentindo nada, na verdade estou sentindo um ódio, tal, mas eu estou vindo aqui por obediência. Então, não é sentimento, gente. Sentimento vem depois. Nós perdoamos, nós decidimos, e aí Deus tranquiliza o nosso coração, aí vem a paz, e aí você às vezes, quem sabe, às vezes vai olhar assim e falar, não é que essa pessoa até que é bonitinha? Não é que até ela é amável, e eu estava com raiva dela, mas não é que até ela é, né? Muda, percebe? Quando a gente perdoa, os sentimentos, Deus coloca aquilo que Ele quiser colocar. Vamos orar, gente? Vamos ficar em pé?